E aí, pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar uma série de assuntos que eu nem sei por qual caminho vai seguir. Talvez seja um vídeo longo ou não. E confesso não saber muito bem por que eu vou fazer esse vídeo agora. Mas se eu conseguir ser assertivo, manterei. Se eu conseguir. Algumas coisas estão passando nos meus pensamentos. Eu me sinto agora até um pouco constrangido em fazer esse vídeo, porque eu tenho refletido sobre o que de fato sou, o que não é nenhuma novidade, porque tem vários vídeos que eu também tô assim. Uma primeira coisa que me passou no dia de hoje é como é legal ter uma aproximação em um trabalho terapêutico, principalmente quando você já faz há muito tempo, há muitos anos. Porque independente das linhas, independente das formações, mordi minha boca, né? Seja uma linha de uma psicologia que adote uma série de áreas, né? Fenomenológicas, existenciais, Gestalt, behaviorismo, psicanalíticas, a psicanálise em si, né? Que para mim é um grande berço de um grande mergulho investigativo, né? Um trabalho psicanalítico, para mim ele é muito bom. Mas também uma série de processos iniciáticos que traz, né, uma provocativa de aspecto filosófico e sempre, de uma forma paralela, as questões bem subjetivas que entram em todas as vias energéticas, espirituais, místicas, surreais, esotéricas de todas as sortes. E também, novamente, as questões científicas, medicinais, quânticas, exatas, tudo o que há na vida. Então eu englobo, né, peço licença para englobar tudo isso numa qualidade terapêutica. Porque quando a gente tem uma prática terapêutica há muito tempo, e principalmente quando explorado, né, por diversas vias, é muito comum as construções dos raciocínios e as narrativas que são criadas, elas têm origens muito semelhantes, onde nos coloca sempre de frente a nós mesmos. E é muito legal porque uma das coisas que geralmente é trabalhada, exceto algumas coisas um pouco mais pontuais em determinados momentos, quase sempre há um mergulho, principalmente de frente às nossas grandes falhas, aos nossos erros, até mesmo às nossas mentiras. E assim chegamos, né, também de frente com o que tivemos, temos e poderemos ter em relação ao que acreditamos, as nossas verdades, as crenças, o que tivemos, temos e podemos ter. Então é uma prática onde você rapidamente encontra formas, né, maneiras, manejos, jeitos em constantemente fazer um estudo para dentro de si. E as práticas, elas são
bastante parecidas, assim. Eu não lembro o que eu pensei hoje, de tarde, que me fez encontrar essa verdade. Até porque eu fico o tempo inteiro refletindo. Eu vivo uma realidade egocêntrica, obsessiva e compulsiva. A minha vaidade, as minhas questões, e eu tento quebrá-las para poder realmente estar ao todo. Mas também não tem problema, porque a existência ela parte de nós junto todo. Então é um processo comum, natural e muito simples. A diferença é como conseguimos equilibrar essas questões, né? Nesse semestre, hoje é dia 21 de agosto, quarta-feira de 2024. Nesse semestre eu consegui iniciá-lo bem, mas aí entrei em um momento bem conflituoso. Compartilhei aqui com vocês. O constrangimento que eu digo é que, às vezes, quando eu estou refletindo sobre algumas questões a mais, estar aqui falando de mim me coloca em um lugar, um local, onde eu fico com vergonha, porque, cara, é um grande privilégio filosofar, né? Eu tenho feito algumas provocativas, dizendo que eu sou um branco, privilegiado, playboy, que não é de toda a verdade, mas também faz parte de um paradoxo, onde também é verdade. E quando eu digo isso, tem uma associação junto às múltiplas verdades da existência, sabe? Porque estar em um teto aconchegante, protegido, numa casa arrumada, organizada, abastecida, cara, por mais simples que seja, é uma realidade muito distante de muitas pessoas, tá ligado? E ao mesmo tempo existem muitas outras verdades, cara, com tantas coisas, mas que ainda são vividas por pequenos núcleos de muito poder, mas sem entrar em conflitos sobre aspectos de poderes. Mas são algumas atenções que, para aquele que possui um trabalho terapêutico, consegue acessar. E eu estou tentando, de fato, me colocar de uma forma mais conectada ao que eu sinto. E o que eu tenho sentido ultimamente nesse semestre é que eu talvez esteja no melhor momento da minha fase. E é um momento muito conflitante, cara. Porque eu tô conseguindo viver uma série de coisas novas, depois que eu saí de um grande ato de dificuldade, compartilhado, seguindo essa linha de construção que eu tô fazendo aí, de aspecto racional, tentando trazer em verbo, né, o sentimento. E eu tenho vivido uma série de desafios e uma série de dificuldades, mas eu estou conseguindo equilibrá-los de uma forma sem que eu fique em um constante tilt ou em uma bolha com muitas resistências aos diálogos suicida, à depressão. O que me coloca também de novo em um local que muitas vezes eu esqueço, eu tenho compartilhado ultimamente, que é não ter mais fissura em álcool e droga. Eu penso em usar, tenho vontade em alguns momentos, mas isso não é algo que me detona como já detonou. Até porque eu tenho vivido uma série de experiências novas que elas estão sendo muito bem equilibradas.
E só são possíveis porque eu tenho um grande respeito ao vício e nenhuma pretensão em voltar a usar. Mas eu tenho me permitido uma série de experiências novas. E são essas experiências que fazem com que, às vezes, eu sinta como a vida, ela tem uma arquitetura que ultrapassa a compreensão do ser humano. O que também para mim é conflitante, porque, poxa vida, né? Se eu não errar os cálculos agora, porque faz tempo que eu não vejo, e eu posso esquecer, possuímos aí 8 bilhões de habitantes na Terra. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Sendo o planeta Terra mais uma partícula dentro de uma infinidade cósmica universal, eu não consigo enxergar como sendo algo possível uma força de uma natureza misteriosa e enigmática ter uma atenção a mim. E isso já descarta o aspecto em existir uma arquitetura de um propósito maior. Porque dentro dessa razão, que aí entram nas limitações do ser humano, cara, eu sou uma partícula imperceptível ao todo. Uma partícula de 8 bilhões de um planeta em um sistema que está dentro de centenas de milhares de outras galáxias e etc. Então, como haveria algo, alguém, alguma coisa que estivesse em domínio e poder de uma regência à minha existência? E só de enxergar isso, cara, já anula a compreensão terrena, temporal inclusive, porque as revelativas e as descobertas, elas habitam uma régua espaço muito atemporal. Mas quando eu começo a observar a vida, as minhas experimentações, o meu trabalho, não tem como não enxergar alguma coisa de uma natureza maior. Ultimamente estão aparecendo algumas pessoas falando comigo, algumas pessoas que já me seguem, algumas pessoas que trabalham comigo. E as coisas que eu tenho recebido, elas estão sendo muito especiais, sabe? Eu gozo um fruto de muito privilégio, porque eu me apresento aqui em cima de uma temática que nasceu de uma forma completamente despretensiosa, muito orgânica, inclusive, em 2010, quando eu comecei a escrever, e a vida se desenrolou, como já tem compartilhado de monte por aqui. E há tempos eu converso com pessoas, mas as coisas que estão chegando para mim estão mostrando realmente um grande valor aos que se identificam comigo. E nas minhas insistências, das minhas repetições, onde estou aqui de fato, aos que se identificam, que traduzem para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos. E principalmente sempre ressaltando, cara, que eu sou um cara falho, cheio de erro e não sou dono de nenhuma verdade. Eu não tenho pretensão nenhuma em ser dono de nenhuma verdade. Mas as coisas que eu tenho recebido, elas estão me colocando realmente num local, cara, que me faz questionar o que sou ou o que estou fazendo. E aqui nos bastidores, na minha vida pessoal, mesmo que esteja
com muitas faces compartilhadas. Até mesmo uma das coisas que chega para mim que é muito curioso é algumas pessoas que já estão me acompanhando há anos e têm uma afinidade e compartilham, né, como isso tem um impacto na vida de cada pessoa, novamente aqueles que se identificam. Mas aqui nos bastidores, na minha vida bem íntima, bem pessoal, eu tô vivendo uma série de problemáticas, cara, que elas estão tão entrelaçadas em algumas tramas tão complexas e não tem muito o que fazer a não ser continuar, sabe? E paralelamente eu tô tentando me posicionar com algumas novas verdades e aí quando eu me deparo com algumas faces da vida onde dentro destas práticas terapêuticas eu consigo enxergar uma série de questões, eu volto na minha área mais sensível e talvez uma das faces mais verdadeiras que eu tenho, que é o que realmente tem valor para mim na vida, sabe? Eu cheguei há pouco em casa e uma das coisas que eu consigo viver hoje com grande alegria e grande prazer é chegar em casa sóbrio, abstêmio, lúcido, disposto, com bem-estar. Ter a casa organizada, um ambiente de harmonia, seguro, onde estão porta-retratos com fotos da minha filha, do meu filho, desenhos, brinquedos, presentes de Dia dos Pais, feito pela escola, outras fotos. E aí começam algumas complicações que eu tenho refletido, né? Porque para mim fica cada vez mais nítido o grande primado do pertencimento, sabe? E o pertencimento, ele tem uma característica múltipla, em cima de todas as grandes diferenças, diversidades e etc. da vida. E em todos os núcleos, o pertencimento ele está presente. As nossas molduras, elas são feitas junto às paredes que penduramos os nossos quadros. Mas a grande obra que ela incorpora são obras que estão em constantes movimentos, pois aí entramos no aspecto da impermanência. Então o pertencimento ele também é volátil. Mas existe um núcleo, ou existem núcleos, onde se não estivermos atentos, nos desconectamos com a nossa, talvez, essência vital, elementar, que muitas vezes é a relação do amor, do afeto, do carinho, do relacionamento, da família, até mesmo do trabalho, do ofício, da amizade, vizinhança. Engloba toda uma atmosfera que está associada de alguma forma a uma questão de apego
e que transita até entre um grande medo junto à vida e à morte, a perda, que pode entrar também numa característica de prismas materiais, é o que transferimos das nossas tentativas de pertencimento ou estado até mesmo de pertencimento. E nessas construções e desconstruções também, existe o ser na sua individualidade, na sua singularidade, na sua individuação. Mas ainda assim é composto por unidades e participações coletivas. E existem momentos de atuações. Para algumas pessoas que talvez não sejam ainda, ou talvez nunca serão pais, ou até mesmo cuidadores, que tenham uma participação de zelo, né, a alguém, que também pode ser algo ligado a um parentesco, um familiar, aos seus próprios pais. Porque quando a gente entra nesse nível de concepções, existem pessoas que não tiveram família, por tristes e duras verdades que também existem na vida. E que só são possíveis serem refletidas àqueles que não estão no estado bélico ou estado de rua, entre diversas outras coisas brutais e discrepantes, as dualidades da existência. Mas sim, sendo pai, e ainda tentando constituir um pertencimento singular, né? Eu vejo que às vezes todas as buscas, os encontros, as transições, as descobertas de novas expansões e de novos limites, tudo isso some como importância quando presente, conectado em um estado de paternidade, em querer bem o seu filho, sua filha, ou aquele que alguém tem, sendo este alguém aos seus cuidados, né? Porque realmente conseguimos sair um pouco dessas esferas de aspectos sociais, de todas as sortes e azares, e voltamos as nossas atenções ao que realmente importa, que aí no caso seria o bem dos filhos. E com certeza, essa é uma ótica de um pai, e que eu jamais teria se eu não fosse pai. Poderia ter os cuidados, de repente, dos meus pais, irmãos, parentes, amigos, enfim. Mas dentro disso, a minha realidade, no que traz eu pensar isso, é porque eu sou pai. E quando eu me conecto com essas verdades, eu vejo como muitas vezes ainda, mesmo que sendo eu severo, tirano, muito exigente, até mesmo de uma forma exagerada, pois de fato não tenho nenhum ocorrido, nem mesmo de uma forma despercebida ao cuidado na qualidade paterna.
Mas internamente, por todas essas questões de valores terapêuticos, eu consegui enxergar o nível de distração que eu faço quando, ao invés de canalizar, até mesmo absolutamente, pois no fundo é onde eu mais me encontro, eu me permito escoar algumas energias de algumas pulsões que ainda são conflitantes e vivem algumas convergências, até pelos resquícios de uma vida em uma permanência muito longa junto ao álcool e à droga, e todas as suas participações de um universo dissimulado. Mas nestes momentos eu vejo que ainda assim faz parte de um grande paradoxo. E o que me fez vir aqui gravar com vocês é sobre ter uma chance a mais, como eu também já fiz em alguns vídeos. A música do Charlie Brown, né? Joga tudo pro alto, me convém estar acima da razão só porque somos jovens. Só porque somos jovens. Desesperado com o mundo estou também. Escondem tudo com um sorriso na TV e não contam a ninguém. Não contam a ninguém. Estou confuso, joguei tudo pra trás, mas no fundo eu sei que eu não tentei de tudo. Mas que bom poder ter uma chance a mais. Como é bom poder ter uma chance a mais. Mas eu acredito que as chances, elas diminuem. Em um dos meus primeiros momentos nas tentativas em parar de usar álcool e drogas, na verdade eu já tinha tentado algumas outras coisas, mas houve um momento muito marcante quando eu fui para Roraima, Boa Vista, na fazenda de um tio meu, que inclusive já faleceu, e lá eu fiquei uns 50 dias e vivi coisas muito especiais que realmente contribuíram aos meus inícios de tentativas, como eu tenho reforçado essa ideia, né, aos que se identificam. E eu vivi bastante com meu tio, e ele disse uma vez para mim que conforme a gente vai envelhecendo, as oportunidades elas diminuem. Sempre há meio, sempre é possível continuar tentando e nunca desistir. Mas talvez, até por uma enigmática matemática quântica, quanto mais amadurecemos no aspecto da idade, das vivências e experiências, mais temos domínio de uma percepção junto à vida, e em contrapartida diminui a disposição física, porque o corpo envelhece e começa a falhar a máquina, né? E ele me disse uma coisa que ficou bem marcante para mim, né, entre diversas outras coisas, que naquele momento, para ele, a oportunidade era como um cavalo selvagem que passava à sua frente e que talvez não passasse novamente, e que para domá-lo seria bem difícil, e que ele teria que pular em cima do cavalo, no pelo, e dominá-lo em unhas e dentes. E dentro de todas as coisas que eu estou vivendo, mesmo que eu me emocione aqui,
Isso não anula o fato de eu estar vivendo o melhor momento da minha vida, tá? E não é porque talvez eu me emocione que eu esteja em risco ou perigo. Pelo contrário, nesse momento eu tenho encontrado muita força para eu continuar de uma forma realmente boa em todas as respostas que a vida tem me colocado de frente. Mas ultimamente eu me vejo em algumas chances dentro das minhas severas e tiranas cobranças como talvez diminuindo. Eu acredito que fique confuso, né, escutar todo este floreio que eu estou compartilhando. Mas é basicamente o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito intensa, muito complexa, muito sensível. E o grande ponto é que eu não consigo anular por completo essas reflexões. Seria muito mais simples e muito mais fácil, talvez, não sei, se eu não fosse uma pessoa que pensasse tanto, que enxergasse tanto as coisas e que criasse tanto sentido, até mesmo em coisas tão pequenas. Então, quando eu digo isso, não tem nada de ruim, de fato, acontecendo. É que, para mim, são coisas que já são, inclusive, conhecidas. E que, por todas as habilidades e todas as aptidões e, enfim, dotes de todas as sortes, eu poderia viver de uma outra forma. Mas dentro de um equilíbrio paradoxal, inclusive, eu ainda me permito muitas vezes não estar tão conectado comigo. As conexões que eu faço são periféricas, são marginais ao meu grande núcleo duro, afetivo, amoroso. Mas é isso que eu digo. É um paradoxo onde não anula a minha grande pulsão, principalmente de uma qualidade intuitiva e em cima de muitas execuções, até quase que num equilíbrio quântico, para estar como estou, principalmente ao meu trabalho. Mas a grande luta hoje é enxergar quase todas as coisas da vida como se elas estivessem conectadas a uma grande verdade, a minha verdade no caso, né? Mas partindo deste ponto onde a minha verdade está dentro de várias outras verdades. Mas a vida ela se transformou em dinâmicas onde eu consigo enxergar o pertencimento do ser junto à vida, à existência, e até mesmo conseguir entender tudo e todos. O que isso realmente é prepotente, né? Não é uma máxima que eu tenho dentro de mim, é uma sensação. Porque eu consigo me ver nas pessoas. Em todas as situações, praticamente, eu consigo me identificar em alguma coisa. E isso dentro do meu juízo de valor com o que seria bom e ruim. Mas nestes momentos, eu tenho vivido
alguns níveis de aflição. Há um grande mistério da existência. Porque existir em si é algo que habita dentro de uma impotência infinita. E as potências que criamos de todas as molduras possíveis, elas são potências que distorcem os reais valores, caras, da nossa obra, tá ligado? Mas é difícil manter pulsante a grande obra. Então hoje eu me vi de frente com uma série de coisas que eu posso melhorar e que eu tenho melhorado, inclusive. O ano anterior, né, o ano passado, 2023, já existiam coisas que eu queria melhorar em mim e que então finalmente eu consegui melhorar nesse ano. Então as outras coisas que exageradamente eu tenho enxergado que eu quero melhorar, elas estão em caminho para que sejam melhoradas. Talvez ainda esse ano, talvez ano que vem, ou daqui 10 anos, ou talvez nem melhorem. Porque aí cabe a mim, novamente, enxergar essas questões como algo não tão danoso à minha grande obra pulsante de afeto, por exemplo. E essas coisas, elas estão mais marcantes em mim, pois o meu trabalho, esse meu trabalho, as minhas frentes complementares, né, de um ofício único, talvez. Esse meu trabalho, quando recebido por vocês, não importando de onde vem, mas o que vem a mim pelo que tem se mostrado cada vez mais real, principalmente em áreas muito sensíveis aos que se identificam, em coisas muito profundas, ligadas à vida. E a minha atenção, ela continua em conseguir ser tão disponível aos que me procuram, que até mesmo já não é tão possível como foi um dia, mas eu ainda consigo responder e estar a quem me procura. E talvez até possa já existir alguma falha nisso, que me deixa chateado, preocupado, pois eu gostaria de fato de responder a todos, o que é super conflitante, junto a uma série de outras questões já muito compartilhadas nos vídeos anteriores, sobre a relação da vida orgânica e a vida simbiótica, ainda sem saber muito bem o que seria positivo e negativo, junto a todos os progressos, avanços e etc., que nos coloca nessa realidade de mundo digital, virtual, etc. Mas sim, o que ainda vem a mim é de um valor muito grande, onde, se assim estou disponível para este momento, e os momentos de bastidores aos que vêm,
e principalmente quando em um trabalho na qualidade terapêutica, assim preciso estar também ao meu filho e minha filha, meus familiares, amigos. E aí, quando eu faço esse movimento e tento ver como estou dentro das minhas prioridades, dos meus valores, das minhas atenções, o nível que estou conectado, pois é aquilo que eu digo. Ultimamente eu tenho repetido isso. Para mim não tem diferença nenhuma trabalhar e viver. Porque realmente faz parte de um todo. A diferença é quando eu estou numa qualidade de um atendimento terapêutico, onde ali eu tenho uma atenção e uma série de questões que, naquele momento e até mesmo numa sequência, acompanhando e etc., eu tenho a cada pessoa, situação, um olhar, uma atenção, uma devolutiva, uma sugestão ou uma orientação prática, etc., ou reflexiva, não importa. Mas em todo o restante eu vivo e trabalho de uma mesma forma. Até porque eu também sou um objeto de estudo. Mas assim também quero estar ao meu filho, à minha filha, familiares, amigos, etc. Pois assim também estou comigo nesse momento. Mas ainda assim, às vezes, eu me perco. Então, quando eu vivo algumas situações que me colocam de frente comigo mesmo, em coisas que talvez mais me afastem do que realmente sou, eu ainda fico triste. Porque acaba sempre voltando a mesma questão do pertencimento, cara. É uma relação que não necessariamente entra em aspectos de migrações, mas sim em distrações possíveis até, que talvez se não tivessem essa tirania, essa severidade cruel de mim mesmo, fossem supernaturais e simples. Mas até mesmo eu sou aprisionado a todas essas práticas que eu já possuo há anos de qualidade investigativa, terapêutica e etc., onde eu não consigo fazer algumas coisas sem perceber que talvez eu não precisasse daquilo. Mas sim, faço de uma forma consciente, mas como a vida é uma relação muito simples para mim, no meu entendimento até o momento, de ônus e bônus, as relações quânticas elas sempre me colocam de frente onde eu poderia talvez já estar melhor em algumas questões se eu conseguisse eliminar algumas coisas que, mesmo sendo uma bengala, talvez eu já esteja recomposto sem a necessidade de uma bengala. E todas essas grandes complexidades que eu estou trazendo aqui, elas só são possíveis porque não tem um consumo de álcool e droga. E nenhuma qualidade continuada, abusiva, excessiva, de momento em momento, onde me deixe realmente fora de mim. Então, obviamente, todas as outras questões eu percebo, racionalizo, tento equilibrar. Eu vim desabafar isso. Eu acho que eu consegui trazer as coisas que eu estava pensando para que tenha, né, pelo menos justaposto a esse floreio de desabafo egocêntrico,
a quem bravamente me aguentou aí quase 1 hora falando. Talvez uma verdade que possa ser compartilhada nisso tudo que eu tentei dizer é que para aqueles que se permitem tentar descobrir formas constantes de reconexões aos seus reais valores, pois é normal nos distrairmos. E aí entra uma importância a um adicto genuíno, por exemplo, em não ter um uso constante de álcool e droga devido já à ciência da grande destruição. Mas ainda assim, para todas as outras questões da existência, da vida e dos estados que nos encontramos, aproveitar as oportunidades e as chances para que possamos sempre estar, principalmente, neste núcleo aos que sentem isso também, mais sutil, de uma natureza mais afetiva, onde estão os nossos reais valores. Eu tenho me dedicado para poder estar nesse local, sabe? Para que eu possa continuar sendo um pai presente ao meu filho, minha filha, melhorar nas questões familiares, nas amizades, conseguir fazer processos de cura, viver espécies de amores reparadores a mim mesmo, para que eu possa então desfrutar a naturalidade de um relacionamento sexoafetivo libidinoso. E que eu tenha bastante lucidez, saúde, conhecimento e possibilidade de estudos, aprimoramentos e formações, mas principalmente muita intuição e muita presença para esse trabalho que eu realmente sinto que nasci para ser. E tão somente está sendo possível, não por mim, e também não estou dizendo isso a um apelo afetivo, mas sim, cara, porque vocês, as pessoas que me procuram, são as respostas reais, práticas, de que existe algo sendo contribuído, até mesmo numa sequência, um trabalho terapêutico e etc. Então talvez eu tenha vindo aqui desabafar porque, mesmo estando num momento bom,
também tem dentro de mim tristeza, medo, preocupação. Eu olho o mundo e fico pensando como vai ser, né, daqui a alguns anos, meus filhos crescendo, com tantos riscos na vida, mas também tantas coisas boas. E como eu vou estar nisso, né? Eu sei que talvez se eu conseguir manter isso que eu estou vivendo nesses últimos tempos, mesmo sem saber o que vai ser o amanhã, eu acredito que cultivando isso eu consiga estar presente. E eu espero que cada vez melhor. Mais condições de autonomias financeiras, de estrutura, mais competências ao meu ofício de trabalho junto às frentes complementares em meus ofícios de trabalho. E tentar ter cada vez mais leveza, pois sim, de fato, eu encontro mais leveza quando eu me conecto com essas coisas mais sutis. Então talvez eu esteja aqui registrando para que eu mesmo lembre, quando talvez um pouco disperso, e retome nessa minha grande pulsão elementar, vital, que agora me veio na mente e no sentimento, o resumo disso tudo em amor. E talvez uma das coisas que me deixa chateado é quando eu me desconecto do amor, sabe? O que novamente não é uma máxima. São só algumas reflexões e algumas oscilações que eu tenho vivido em dias que estão realmente intensos, mas ainda assim vividos com esperança, dedicação, muitas ações. E o que me faz sentir agora também um pouco de leveza em poder ter uma chance a mais. Mas é isso. Acho que tá bom. Fica aí compartilhado. Espero que contribua para alguma coisa para alguém. E seguimos, porque ainda tem muita vida para ser vivida, ser seguida. Independente de qualquer coisa, a vida é a vida. A vida continua sendo a vida. A vida que estou é como enxergo. Hoje, com todas essas coisas que eu trouxe, mas ainda bastante esperança na vida. E é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!